Pessoal, eu quero trazer um outro tema que atinge muita gente e que agora parece que está no impasse, mas tem um diálogo aí que pode pelo menos suspender por enquanto a agonia dessas pessoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com representantes do setor de saúde, dos planos de saúde, e disse que os planos que rescindiram contratos de maneira unilateral, ou seja, porque eles quiseram, com pacientes nos últimos dias, voltarão atrás nessa medida. Cerca de 20 operadoras foram notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor e a Senacom afirma que os consumidores reclamam de não conseguir buscar alternativa depois desses contratos serem encerrados assim, abruptamente. E essa situação preocupa principalmente beneficiários que precisam de assistência contínua. A gente está falando de... temos a publicação que foi feita pelo Arthur Lira, né? Vamos colocar aqui na tela para vocês. Uma boa notícia para os beneficiários dos planos de saúde. Em reunião realizada agora há pouco com representantes do setor, acordamos que eles suspenderão os cancelamentos recentes relacionados a algumas doenças e transtornos. A gente tem acompanhado, né, atitudes sendo tomadas então pelos planos de saúde e muitas pessoas, por exemplo, idosos que têm doenças que necessitam de acompanhamento, que têm os seus contratos cancelados ali, eles, além de ficarem sem a cobertura, não conseguem negociar outras coberturas, porque esse meio está agindo da mesma forma. Todas as empresas acabam adotando as mesmas condutas em relação a esses pacientes. Então, como é que ele vai ter o contrato cancelado aqui e vai conseguir integrar um outro plano de saúde para manter esse tratamento que muitas vezes ele precisa para sobreviver? Houve uma cobrança muito intensa e também uma estratégia para se impedir uma CPI que investigasse esses planos de saúde, né? A gente precisa lembrar isso também, porque isso começou a ser aventado e aí vem o presidente da Câmara agora e tenta colocar panos quentes sobre essa situação. De que maneira que vocês entendem que essa solução ali meio que provisória pode ou não avançar? Hein, Gustavo Segré? Eu acho perfeito. Não pode ter cancelamento unilateral, considerando que, imaginemos um exemplo, eu vou pagando. Sim. Eu tive câncer de pele. Aí, eventualmente, precisava algum tipo de tratamento. E unilateralmente, quando eu fui pagando e não usei, porque tem a ver, obviamente, com uma questão estadística, né? Qual é o valor que a pessoa paga versus o valor que a pessoa tem de dispêndio para esse plano de saúde. Se todo mundo utilizar muito o plano perde dinheiro, aí ele vai para a falência. Mas é muito injusto que a gente vai pagando por anos e anos e de repente, quando tem uma doença, unilateralmente o plano de saúde fala, não quer saber, agora vou cancelar. Porque aí tem outra questão, não vai ter plano no mundo que pega uma pessoa que tem uma doença já pré-estabelecida. Por isso, inclusive, os planos, quando você faz um plano novo, ou eventualmente uma migração, tem aquele prazo de carência, em Sim. que o plano se garante de que você não vai aparecer com uma surpresa de colocação. Exatamente. De repente, eu entrei no plano, paguei uma parcela do plano e tenho um atendimento com alguma questão quimioterápica, por exemplo, que é muito cara, ou uma intervenção cirúrgica. É normal, mas deveria aplicar para os dois. Da mesma forma que o plano se preserva de questões, doenças pré-existenciais para não ter o dispêndio que possa ser evitado, aquele que pagou durante muito tempo não deveria ter sequer o risco de ter unilateralmente o plano cancelado. Nelsinho, sobre o aspecto do direito, você consegue traduzir isso de maneira também didática para quem nos acompanha, né? O que hoje esses planos fazem e sob a lei, o olhar da lei, como eles estariam agindo e o que deve ser garantido para quem hoje necessita desses tratamentos? Olha, assim, me parece uma prática abusiva dos planos de saúde e com um agravante aí. Prática abusiva discriminatória, inclusive, porque isso acontece prioritariamente com idosos e com pessoas com deficiência, ou seja, aqueles que mais precisam e por essa condição eles são os escolhidos para a rescisão unilateral. Então, há necessidade de que a lei seja aplicada. Para a prática abusiva, há previsão no Código de Defesa do Consumidor de sanções, de penalidades. Isso vai desde multa até, em última instância, para reincidentes, até pelo fechamento da atividade econômica. Então é importante que todos os PROCONs, principalmente dos estados, estejam atentos a esse tipo de prática abusiva e que sejam abertos os procedimentos administrativos. E a importância também das pessoas denunciarem, fazerem as suas reclamações e reclamações aos órgãos competentes, aos PROCONs, à própria Senacom, como tem agido, Sim. mas para que haja a abertura de um processo administrativo em que o plano vai ter oportunidade de se defender e que, certamente, se haver aí muitas denúncias e muitos processos, naturalmente haverão também
haverá também muitas punições e isso vai pressionar os planos para deixarem de praticar abusivamente essas condutas que, no meu ponto de vista, são condutas discriminatórias. O Piperno, eu estava vendo também uma crítica à Agência Nacional de Saúde Suplementar por uma falta de regulação. Muita gente dizendo que isso representaria até uma omissão da própria ANS em relação a esses planos de saúde que devem cumprir também aquilo para que são contratados e, principalmente, respeitar, como mencionou aqui o Gustavo Segré, essas pessoas que contribuem por tanto tempo e que, de repente, têm o seu contrato rescindido de maneira unilateral porque o plano decidiu que não quer mais oferecer aquilo que aquela pessoa necessita. Ou seja, a pessoa, ela está proibida, por exemplo, de ficar doente, de ter que fazer consulta. Ou seja, para que você paga um plano, né? Né? Então, ou seja, você paga o plano, mas se você ficar doente, eu não quero mais você. Na prática é isso, é uma conduta abusiva e discriminatória, sim. Porque o público-alvo, né, desse extermínio praticado pelos planos de saúde, ele está muito bem definido, ele está muito bem delimitado, né? São pessoas realmente que precisam mais, são pessoas mais idosas. E veja, não é coincidência o fato de que se você procurar em qualquer PROCON da vida, quem é que acaba provocando o maior número de queixas, os planos de saúde estão sempre liderando essas estatísticas. Nos últimos tempos, a Enel tem brigado aí por essa primazia. Mas os planos de saúde estão sempre lá em posição de honra, no caso de desonra, né? Você acredita que poderia estar havendo algum tipo de omissão por parte desse órgão governamental que deveria regular, fiscalizar os planos de saúde? Há muito tempo, mas há anos e anos, porque veja, Evandro, não há ninguém que não tenha queixa em relação ao seu plano de saúde. Alguém que use assim com bastante frequência, né? Então, veja, as queixas, elas vêm de muito longe, elas ocorrem há bastante tempo e praticamente nada é feito para coibi-las, né? Agora, Nelsinho, você acredita que essa negociação, ela deva avançar de uma maneira que termine em respeito por essas pessoas que estavam sendo contempladas e que, de repente, viram seus contratos cancelados? Porque a gente está falando agora de algo que está meio que parado ali, né? A Lira conseguiu um acordo para que as empresas retomem esses contratos, mas isso não significa que lá na frente elas não poderão rescindir novamente. O resultado aqui é bom, né? Que bom, vão suspender os cancelamentos. Mas o método, o foro, o ambiente em que isso se deu não é adequado. Não é. Por quê? O presidente da Câmara falando, olha, ajuda aí, senão a gente vai abrir uma CPI ou alguém aqui vai querer abrir uma CPI contra vocês. Não é assim. Até porque se tem um fato que justifica uma CPI, que seja aberto independente do que vier a acontecer. Até porque os fatos estariam consumados, né? Mas eu acredito que isso devesse acontecer no âmbito próprio. Quem tem que cuidar do consumidor é o PROCON. Eles existem para isso. Existem diversos órgãos, não só o PROCON, o próprio IDEC, a Senacom, muitos outros entes públicos em que há pessoas recebendo dinheiro público com essa missão de proteger o consumidor. Então, neste foro adequado, onde há um órgão de proteção ao consumidor, é que deveria existir essa negociação, essa pressão, e não só nesses órgãos, como também na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né, que cuida, ou deveria cuidar, das questões regulatórias dos planos de saúde. Agora, 5h50, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para o nosso finalzinho aqui de 3 em 1. Nas outras plataformas seguimos e o Gustavo Segré levantou a mão. Diga, meu amigo. Levantei a mão porque fico pensando, né? Estamos em épocas eleitorais, daqui a pouco, todo mundo falando, eu defendo a segurança, a saúde, a educação. Eu gostaria de fazer uma pesquisa entre todos os políticos que disputam ou já ganharam cargos eleitivos. E falaram, desculpa, o senhor que defende tanto a saúde pública, o senhor se atende na saúde pública? Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, vai na saúde pública ou vai num plano de saúde que você paga? Não, em realidade eu uso plano de saúde. E vai na escola pública também ou vai na escola privada? Não, eu uso na escola privada. Deveria ser uma lei que aquele que trabalha para o governo, cargo eletivo, cargo executivo, contratações, deveria ir automaticamente ao serviço público, tanto de saúde quanto de educação. Te garanto que as verbas para melhorar a saúde e a educação vai fluírem
por todos os lados. E para finalizar, em relação ao plano de saúde, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, é uma besteira que vou falar, mas é apenas para essa questão de isonomia, colocar a mãe, a família direta dos donos e sócios do plano de saúde em outro plano de saúde. Caso que se ele tira unilateralmente algum plano de alguém, tirem unilateralmente o plano da sua mãe ou seu filho. Vamos ver se a coisa vai gostar. É verdade, secretário. Acho que todo mundo seria contemplado nesse caso, hein? Boa ideia. Fala, Nelson. Só para complementar, o Ministério Público também deve e pode agir nesse caso, porque o Ministério Público tem lá o seu departamento próprio para cuidar das questões de direito do consumidor também, e há aí um bom caminho que poderia pressionar esses planos. Ou seja, olha, como é a cadeia da omissão, né? A gente está falando de ANS, enfim, a ANS, a gente está falando de Ministério Público, né, órgãos de investigação, e para fechar o elo, aí entra então a parte demagógica disso. É o político, opa, agora eu descobri que vocês não estão atendendo corretamente, então CPI neles. Isso que eu ia te perguntar, ô Piperno, você entende, só para a gente arrematar aqui, isso acontece justamente no momento muito oportuno, claro. E eu digo para o político e não para quem depende do plano de saúde? É óbvio, tem eleição, então agora o político precisa desse tipo de pautas populares divulgadas com bastante estridência, né? Olha, eu estou defendendo você, usuário de planos de saúde, olha que coisa fantástica. Eu estou defendendo você que tem sido tão esfoliado pela Enel. Claro que sim, essas marcas elas vão acabar dando aí bastante popularidade, né? Agora, azar do eleitor que acredita nesse tipo de promessa de última hora. E para finalizar, né, essa questão ela também gera um efeito cascata, porque por mais que as pessoas não tenham então mais a cobertura do plano de saúde e tenham de buscar esse atendimento na rede pública, se for um atendimento muito complexo, mesmo na rede pública, ou ele vai enfrentar burocracia, ou ele também vai ter de procurar, por exemplo, uma defensoria pública que entre com uma ação para que ele possa ter esse atendimento e esse tratamento, muitas vezes que custa muito caro, garantido na rede pública. Então, não é simplesmente eu deixo aqui esse plano de saúde e busco o SUS, que consegue sim fazer uma oferta interessante e importante ao país para esse atendimento, mas nem sempre da maneira ou no tempo que esses pacientes necessitam.